que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas na Galácia. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a essas igrejas da Galácia, ele estava assim perplexo e agoniado com a situação que estava acontecendo ali, porque estava havendo ali uma discussão, uma controvérsia, uma discussão, um debate, né, sobre, como dizer assim, eles estavam, aqueles crentes dali, os judaizantes, que são os cristãos judeus, eles estavam constantemente assim insistindo que os cristãos gentios, né, deveriam ser circuncidados como marca de um cristão. Ou seja, eles ainda estavam enraizados, baseados na doutrina do Antigo Testamento, onde todo aquele que não fosse circuncidado não era de Deus. Para ser de Deus, tinha que passar pela circuncisão. E a circuncisão, para quem não sabe, era cortado, né, uma pele que tinha na glande do pênis do menino com 8 dias de vida. Então, para aqueles cristãos judeus, quem não fizesse essa circuncisão não era de Deus. Eles tinham aquela doutrina antiga, eles continuavam seguindo aquela doutrina do Antigo Testamento e se apegavam àquilo, que precisava se circuncidar para ser de Deus. Para eles era uma marca de cristão. Então, Paulo ele já estava assim, perplexo, já estava agoniado com aquela situação, onde ele escreve para eles e diz: não me agoniem mais com isso, não me moleste mais, não me agonie mais, não me perturbem mais com essas ideias de vocês, não me perturbem mais com esta doutrina de vocês, ou vocês estão achando que a circuncisão ou a incircuncisão é alguma coisa. A circuncisão não tem proveito nenhum. Paulo estava dizendo ali para eles: a circuncisão ou a incircuncisão não significa nada. O importante é ser uma nova criatura em Cristo. E lá no capítulo 5, Paulo vai dizer para eles o seguinte: se vocês se deixarem circuncidar, então Cristo não tem valor nenhum para vocês. A cruz de nada adiantou. Se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão dizendo que Cristo não tem valor para vocês. Então Paulo ali, ele fala para eles isto: me deixe em paz, me deixe em paz. Não me encham mais com essa conversa de que é preciso circuncidar. Não me encham mais com esta doutrina antiga, porque eu carrego em mim as marcas de Jesus. Então Paulo estava dizendo aqui a eles que ele carregava algo muito maior, e que para você conhecer verdadeiramente um cristão, não é pelo fato dele ser circuncidado ou não circuncidado, como eles usavam naquele tempo. Não era essa a marca. A verdadeira marca de um cristão, que Paulo queria dizer para eles ali, que nós vamos ver daqui a pouco algumas dessas marcas, não tinha nada a ver com aquela circuncisão ou incircuncisão. Então, nós sabemos que Paulo, ele sofreu, né, ele sofreu açoites, ele passou por dificuldades, ele passou por situação difícil, ele foi prisioneiro, ele sofreu calúnia, difamação, ele passou por aperto, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, tudo por conta do Evangelho de Cristo, tudo porque ele resolveu carregar as marcas de Cristo. Então, aleluia. Só que Paulo, ele carregava as marcas físicas. No físico dele, ele carregava essas marcas. Até porque ele teve que passar por tudo aquilo para ele se lembrar de tudo que ele fazia com o povo de Deus quando ele não era convertido, antes dele se converter. Então, Paulo, ele carregava as marcas no físico dele, e ele carregava marcas muito mais importantes e as verdadeiras marcas de um cristão. E quais são essas marcas que Paulo carregava e que eu e você, que nós hoje devemos carregar também? Então, primeiro, a marca da obediência. Quando Jesus ele chama alguém para a obra, quando Jesus ele chama alguém para o ministério, quando Jesus escolhe alguém para ser discípulo dele, ele vai requerer desta pessoa obediência. Nós vamos ver lá em Mateus 8:23,
que a primeira vez que Jesus entra no barco, e vai dizer o texto que os discípulos, eles seguem Jesus, e eles entram também. Eles vão atrás de Jesus, eles seguem Jesus. Mas lá no capítulo 14, no versículo 22, a história já é bem diferente. Na primeira vez, os discípulos seguiram Jesus para entrar no barco. Jesus não chamou, Jesus não perguntou se eles iam, se eles queriam ir. Jesus entrou e eles seguiram Jesus e entraram. E lá no capítulo 14, no versículo 22, aí mesmo em Mateus, vai dizer que Jesus faz com que os discípulos entrem no barco. Ou seja, em algumas Bíblias diz Jesus ordena, em outras Bíblias pode ser que diga Jesus manda. Então, a diferença entre um texto e outro é que na primeira vez que Jesus vai para o barco, Jesus não chama ninguém, eles que seguem Jesus e entram no barco. Na segunda vez, é como se Jesus dissesse assim: tá certo, vocês vieram, vocês entraram, vão me seguir, né? Agora vocês vão ter que me obedecer. Agora vocês vão ter que fazer o que eu mando. Então, na segunda vez, Jesus, ele vai e ele faz com que os discípulos entrem no barco. E os discípulos entram, ou seja, Jesus ordenou. Jesus deu uma ordem imperativa: entra no barco e passa para o outro lado. Jesus não perguntou: você quer entrar? Você vai entrar? Você pode entrar? Você quer vir? Você não quer vir? Não. Jesus ordenou e eles entraram. E um detalhe que chama atenção: Jesus não disse a eles que no caminho, no meio do caminho, ia ter vento contrário. Jesus não disse a eles que no meio do caminho ia ter vento forte e o mar ia ficar bravo, não. Jesus só deu uma ordem. E eles, como resolveram seguir Jesus, eles entram no barco. Então, tem que ter obediência quando você decide seguir Jesus. Se você está decidido a ser discípulo de Jesus, você tem que entender que a partir de agora você tem que obedecer. Não é mais o que você quer, mas o que Jesus quer. Não é mais a sua vontade, mas a vontade de Jesus. Ele manda e você obedece. A segunda marca de uma pessoa que carrega a marca de Cristo é ter um relacionamento com Deus. Nós vamos ver que o próprio Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Jesus, ele tinha uma vida de constante oração, uma vida de jejum, de consagração. Jesus, ele não perdia tempo, ele não se distraía com outras coisas. Ou ele estava pregando a palavra, ou ele estava levando a palavra, ou ele estava orando, ele estava jejuando. Então ele tinha ali uma vida de relacionamento com Deus. E quando nós carregamos as marcas de Cristo, quando nós decidimos ser diferentes, Jesus nos chama para ser diferente. E se eu e você fomos chamados para ser diferente, então é necessário, é imprescindível ter uma vida de relacionamento com Deus. Porque não tem como você se firmar, não tem como você vencer tentação, não tem como você resolver situações, não tem como você enfrentar o inimigo se você não tem uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Aleluia, Pai. Então, muitos dizem: eu fui chamado para ser diferente, eu sou diferente, mas não consegue pegar a Bíblia para ler. A Bíblia fica o tempo todo de enfeito na estante, só pega na Bíblia na hora de vir para a igreja, na hora de ir para o culto, pega a Bíblia e leva, abriu ali no culto, leu aquela palavra, guarda novamente, chegou em casa, bota lá na estante, a Bíblia fica empoeirada. É diferente, mas não consegue ler a Bíblia. Eu fui chamado para ser diferente, mas eu não consigo orar e jejuar, porque eu não resisto um doce, eu não resisto um bom prato de comida, eu não resisto ver alguém comendo algo bom que eu quero comer também, eu não resisto saber sentir o cheiro de um churrasco que eu quero ir lá provar. Então, se eu sou diferente, eu tenho que jejuar, eu tenho que me consagrar. Mas infelizmente o que nós vemos muito ainda, pessoas que dizem: eu sou diferente, mas ela não consegue jejuar, ela não consegue consagrar, ela não pega a Bíblia para ler. Outra coisa, eu sou diferente. Abre a boca e diz: eu sou diferente, eu fui chamado para ser diferente, mas não quer cultuar, só quer ir na igreja de domingo em domingo, só quer ir na igreja uma vez na semana, porque acha que tem coisas mais importantes para fazer, porque está cansado dos afazeres do dia a dia. Se você foi chamado para ser diferente, se
Se Jesus lhe chamou para ser discípulo dele, você precisa cultuar, você precisa estar na igreja. Lá em Atos, nós vamos ver a ordem de Jesus para os discípulos: ficai em Jerusalém. Então você não tem que ficar em casa. Lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é na igreja. Aleluia! Então, nós vemos a terceira marca que nós vamos ver é a marca que eu considero, eu acho que é a marca mais importante de um cristão. Uma das marcas mais importantes que o cristão deve carregar: a marca da santidade. A marca da santidade é uma das marcas mais importantes que o cristão deve carregar. Nós vamos ver lá no livro de 1 Pedro, nos versículos 15 e 16, que vai dizer assim: sejais santos, assim como aquele que vos chamou, em toda a vossa maneira de viver. Então, ele está sendo bem claro: seja santo, assim como aquele que te chamou. Quem foi que me chamou? Jesus foi que me chamou. Ele exige que eu e você sejamos santos em toda a nossa forma de viver. Então, se eu e você fomos chamados para santidade, se ele requer de nós santidade, porque ele é santo, no versículo 16 aí mesmo, em Pedro vai, nesse mesmo texto vai dizer: sede santos porque eu sou santo. Então, como é que você diz: eu fui chamado para ser diferente, para fazer a diferença? Eu fui chamado para ser diferente, mas não larga o palavrão da boca. Vira e mexe está soltando palavrão. Vira e mexe está falando palavras torpes, palavras que não devia, palavras que não deve. Quando a Bíblia diz que a sua boca tem que ser para abençoar, a sua boca tem que ser para bendizer e glorificar o nome do Senhor, a sua boca tem que ser para abençoar vidas. Na palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está em Jesus, se você carrega a marca de Jesus, você não vai mais falar palavrão. Você entende que você tem que se santificar em toda a sua maneira de viver, como a palavra ensina. Então você tem que santificar o seu falar, santificar o seu andar, santificar as suas vestes, santificar as suas atitudes, santificar os seus comportamentos. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais. Aquilo que você praticava outrora, antes de você vir para Jesus, você não vai mais praticar. Lá em João 17, no versículo 17, Jesus ele faz a oração sacerdotal, onde ele ora a Deus pelos discípulos, onde ele pede: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A oração que ele fez para os discípulos dele e para aqueles que iam seguir, que estavam seguindo a pregação deles. Então ele pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a receita para mim e para você ser santos está na palavra. A receita para mim e você ser santos, toda a instrução, todo o ensino está na palavra. A palavra vai nos dizer como devemos nos portar, o que podemos fazer, o que não devemos mais fazer, o que nos convém, o que não nos convém mais, como devemos nos vestir, como devemos andar, como devemos. A Bíblia tem receita para tudo. A palavra do Senhor tem receita para tudo. E é na palavra que nós vamos nos santificar. É através da palavra que você vai andar em santidade diante do Senhor. Glória a Deus. Logo, se você andava na roda de fofoca, você não vai mais andar. Você sabe que a Bíblia ensina que nós não devemos falar da vida alheia. Nós não devemos, se já antes estávamos em roda de fofoca falando da vida dos outros, falando de A, falando de B, falando do irmão, agora não nos convém mais isso. Se alguém me chama, vamos ali, bora conversar um pouquinho, vamos resenhar. Não, eu fui chamado para ser diferente. Eu carrego a santidade. Ah, mas vamos ali, tem uma menina ali que quer falar com você, tem uma menina ali que quer bater um papinho com você. Eu fui chamado para ser diferente. Eu carrego a santidade. Eu fui chamado para ser diferente. Ah, mas vamos ali que tá rolando um churrasquinho, tá rolando ali uma resenha, os
colegas da gente lá do passado, da infância, está esperando. Eu fui chamado para ser diferente. Vá você, eu vou para a igreja. Vá você, eu vou ler Bíblia. Vá você, eu vou estudar a palavra. Então, nós fomos chamados para carregar a santidade. Nós vamos ver que uma das qualidades, né? Uma das maiores qualidades de Deus é que Ele é santo. Nós sabemos que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, mas principalmente Ele é santo. Então Ele requer de mim e de você santidade. Ele requer que nós busquemos a todo o tempo, todos os dias, santidade. Buscar a santificação. Aleluia! A quarta marca de Cristo, a quarta marca de Jesus que nós vamos ver é a marca da diferença. Jesus chamou a mim e a você para sermos diferentes. Jesus chamou a mim e a você para fazer a diferença no mundo. Jesus não nos chamou para continuar da mesma maneira que vivíamos antes. Jesus não nos chamou para continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Em Gênesis 5:24, vai dizer que Enoque ele andou tanto com Deus que Deus o levou. Ou seja, Deus o transladou. Deus o arrebatou. Enoque ele não morreu, ele foi arrebatado, ele foi transladado. Deus levou ele porque ele andava muito com Deus. Ele andava tanto com Deus, que é assim que a Bíblia fala, que Deus o levou. Deus o tirou logo do mundo. Então Enoque ele não se misturava com o mundo. Ele não se misturava com o restante da humanidade. Ele não se corrompia com os costumes da humanidade, com os costumes dos homens. Ele preferia sempre estar andando com Deus. Ele preferia andar com Deus. E com quem você tem preferido andar? E com quem você tem preferido caminhar? No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1, vai dizer que Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus. Então, por conta disso, Deus deu livramento a Noé e a família dele quando resolveu destruir a terra. Porque diz que a terra, ela se corrompeu, a humanidade, ela se corrompeu de tal maneira. Deus estava tão triste com a humanidade, com o homem que ele tinha formado, que ele decidiu destruir a humanidade, destruir o mundo através do dilúvio. E como Noé andava com Deus, Noé não se corrompeu juntamente com o restante dos homens da humanidade. Então Deus deu livramento a Noé. Deus deu livramento a Noé e a família de Noé. E somente Noé e a família dele, os filhos dele, as mulheres dos filhos dele, foi que entraram na arca. E o próprio Noé foi quem fechou a arca por fora. Porque Noé conhece o coração do homem. Deus conhece o coração do homem. E Deus sabia que Noé ele poderia ficar com pena se chegasse lá uma grávida batendo na porta da arca. Abra aqui, ou com uma criança no colo, chorando, e ele ia amolecer o coração e ele ia querer abrir. Mas Deus já tinha tomado a decisão dele de destruir a humanidade, de poupar somente Noé e a família. E Deus então fecha a arca por fora, para que não acontecesse esse tipo de coisa, para que Noé não abrisse para mais ninguém. Então vamos ver também lá em Gênesis, no mesmo livro de Gênesis, a história de José. Vai dizer que José, nós sabemos que José ele foi vendido pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos jogaram José no poço. Os próprios irmãos venderam José. E José foi parar na casa de Potifar, ali no Egito. Verdade. E nós vamos ver no capítulo 39, que a mulher de Potifar, ela começou a seduzir José. Ela começou a seduzir José. Todos os dias ela seduzia José. E ela chamava José para ir para a cama com ela. E José sempre fugindo. José sempre se saindo, como dizem. Só que teve um belo dia que ela estava sozinha em casa. E diz que quando José entra, ela agarra José pela roupa. Agora sim, agora eu pego ele. Não tem ninguém, eu estou sozinha com ele aqui. Quero ver ele me escapar agora. Quero ver ele resistir agora. Mas ela agarra José pela roupa
e ela chama ele, vamos para a cama comigo. E José, ele imediatamente foge, ele larga a roupa na mão dela e ele sai correndo. Aí você vai me dizer, mas ele saiu correndo porque ele não ia resistir. Claro, ele é homem, ele era humano, ele era de carne e osso, mas ele fugiu do pecado. Ele não ficou ali fazendo corpo mole, ele não ficou ali, não, eu não quero, eu não posso. Ele não fez isso, ele fugiu, ele saiu correndo, ele fugiu do pecado. Porque o pecado não é para você desafiar. Porque hoje em dia tem gente que gosta de brincar com o pecado. Tem gente que gosta de ficar parecendo que quer estar desafiando o pecado. Eu sou forte, eu aguento. Eu vou ficar lá com eles, vou sentar ali naquela roda, eles estão bebendo, mas eu não vou tomar nenhum gole porque eu não posso. Mas eu vou ficar lá conversando. Uma hora você vai beber, uma hora você vai experimentar, uma hora você não vai resistir. Eu fico conversando com ele, eu fico conversando com ela no WhatsApp, no Instagram. É conversa boba, não tem nada demais não, é só amizade. Uma hora essa conversa vai mudar de rumo. Uma hora você vai acabar caindo. Eu vou ali, o amigo me chamou para ir ali, numa resenha para relembrar no tempo que a gente estudava, no tempo que a gente era criança, no tempo que a gente cresceu junto. Você foi chamado para fazer a diferença. A diferença. Então olhe para a pessoa e diga, eu fui chamado para ser diferente. Eu fui chamado para fazer a diferença. Não me convém mais estar em rodinha de amiguinho, em rodinha de amizade, porque cresceu junto, porque estudou junto, porque não é nada demais, é só uma conversinha. Mas ali no meio daquela conversa vão sair palavras obscenas, no meio daquela conversa vai aparecer um videozinho que você não deveria olhar, no meio daquela conversa vai surgir um palavrão, vai ter palavrão, no meio daquela conversa, daquela resenha, vão ter várias coisas que você não deve mais fazer parte, porque você carrega a santidade. Você não foi chamado para ser diferente. Jesus lhe chamou para fazer a diferença. Aleluia! Em Daniel 1:8 vai dizer que Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu não se contaminar com os banquetes do rei e nem com as bebidas que ele bebia. Ou seja, Daniel, ele estava onde? Na Babilônia. Mas ele disse, eu estou na Babilônia, mas eu não vou me contaminar com a Babilônia. Eu não vou me contaminar com os banquetes do rei. Então não é o lugar que você está, não é o lugar que você trabalha, não é onde você estuda. É você que tem que fazer a diferença. É você que tem que ser diferente. Você não pode se deixar influenciar pelo lugar onde você está. Você tem que ser influenciador dentro daquele lugar. Você tem que viver de maneira tal que todos, quando olharem, ver você chegando, digam, vamos parar com essa conversa, porque vem um crente ali. Vamos parar com essa brincadeira, porque a crente está chegando. Vamos parar com isso aqui, porque o crente está vindo aí. Então vamos parar. Você foi chamado para ser diferente. Então você não tem que se contaminar. É porque lá todo mundo faz isso, lá todo mundo ouve aquilo, lá todo mundo conversa. Você não é todo mundo. Jesus lhe chamou para fazer a diferença. Jesus lhe chamou para ser diferente. Você tem que carregar a santidade. Se você carrega a santidade, você não vai se contaminar com o ambiente. Você vai influenciar o ambiente a ser como você. Você não vai deixar o ambiente entrar em você. Não é o ambiente que tem que te influenciar. É você que tem que influenciar o ambiente. Você tem que ser mudador de ambiente, transformador de ambiente. Você não pode se deixar ser transformado pelo ambiente. Até porque se eu e você formos olhar, em qualquer lugar que você trabalhar, em qualquer escola que você for estudar, você vai estar no meio de ímpios. Vai ter ímpios, vai ter bandejas, vai ter tudo que a Bíblia condena, vai ter. Mas é você que tem que fazer a diferença naquele lugar. É você que tem que viver diferente. Você que teve um encontro com Jesus. Você que carrega a marca de Cristo. É você que tem que mostrar que você é diferente. Então lá no capítulo 12, no versículo 2, vai dizer, não vos moldeis aos padrões deste mundo. Então você
está no mundo, mas você não pode mais se moldar aos padrões do mundo. O mundo diz que eu posso fornicar. O mundo diz que eu posso fornicar à vontade antes de casar. Mas se eu vim para Jesus, se eu conheço a palavra, se a Bíblia diz, a palavra do Senhor me diz que eu devo buscar a santidade, que eu devo ser santa como o Senhor é santo, então eu sei que eu não posso mais. Então eu sei que não me cabe mais, não me convém mais. Se o mundo diz que é que tem, você pode ter 2, você pode ter 3, você pode ter várias, você pode ter vários, mas a palavra diz que não. A palavra me ensina que eu tenho que ser diferente. Eu tenho uma notícia para você. A porta continua sendo estreita. A porta não alargou. Para seguir a Jesus, a porta ainda é a estreita. E a porta estreita é a porta da renúncia. Então não adianta você dizer eu sou crente dentro da igreja e lá fora você é ímpio. Lá fora você vive com os ímpios. Lá fora você se mistura com os ímpios e faz a mesma coisa que eles fazem. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser diferente. Você precisa entender isso. Nós somos chamados para ser diferentes, para fazer a diferença. Aonde quer que a gente vá, onde quer que estejamos, nós devemos fazer a diferença. Aleluia. Aleluia, Pai. A quinta marca que devemos carregar. Quem foi chamado por Jesus para uma obra ou para um ministério tem que aprender a servir. Quem foi chamado, quem foi escolhido, quem é chamado para ser diferente tem que aprender a servir. Você não se manda mais. Você tem que entender que agora é o Senhor Jesus quem manda, que agora você tem um dono, que agora você não faz mais as suas vontades, você não faz mais o que deseja o seu coração. É aquilo que Jesus mandou você fazer. Nós vamos ver lá no livro de Isaías, no capítulo 6, o chamado de Isaías. Que Isaías, ali vai dizer que Isaías ele tem uma visão do Senhor, dos exércitos, de Deus. Aleluia. E vai dizer que Isaías ele fica, ai meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de povo de lábios impuros, e eu vi o próprio Deus, e agora o que é que eu faço? E diz que um dos serafins desce com uma tenaz, em outras Bíblias vai dizer que é uma brasa tirada do altar e coloca na boca dele e diz a ele, sua iniquidade foi perdoada, seu pecado foi perdoado. E aí diz que Deus fala com ele e ele ouve a voz do Senhor dizer, quem eu vou enviar? E quem falará por nós? E prontamente Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então que eu e você venha ser como Isaías. Se Jesus lhe chamou, se Jesus já lhe perdoou, se Jesus já perdoou a sua iniquidade, já perdoou os seus pecados, já te lavou, já te remiu. Agora Ele quer que você faça a obra. Então diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui pronto para te servir. Então nós vamos ver que Isaías ele se prontifica imediatamente a servir. Imediatamente ele se prontifica a servir. Nós vamos ver em Jeremias, no capítulo 1, que Deus ele fala com Jeremias, ele diz, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre e te constituí profeta às nações. E aí nós vamos ver no texto que Jeremias ele dá uma desculpa para Deus. E geralmente é isso que a gente faz, né? Nós costumamos dar desculpa quando Deus nos designa a fazer algo na obra dele. Quando Deus nos escolhe para fazer algo, nós costumamos dar desculpa. Às vezes Deus pega uma pessoa e diz, você vai pregar a minha palavra. A pessoa vem, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus lava, Jesus purifica de todo o pecado. E aí diz, você vai ser pregador da minha palavra. E a pessoa, eu não sei falar direito. Eu não estudei, eu não tenho diploma. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu tenho vergonha de falar para pessoas ouvirem. A minha língua pega. Eu não sei falar. Mas Deus virou para Jeremias e disse a Jeremias, Jeremias, eu não perguntei se você sabe falar. Eu não perguntei se a sua língua pega na boca. Eu não perguntei se você é velho. Eu não perguntei se você é novo. Eu não perguntei se você está disponível. Eu disse que você vai falar. Onde eu te mandar você irá. O que eu mandar você irá falar. Então quando Jesus ele te escolheu, ele me escolheu, e ele diz, você vai fazer, você vai louvar,
você vai louvar. Glória. Jesus não quer saber se você tem voz. Jesus não perguntou se você tem voz. Jesus não perguntou se você tem vergonha. Jesus não perguntou se você é tímido, se você é tímida. Jesus, ele só disse: você vai ser levita da minha casa, você vai louvar na minha casa. Porque Jesus, ele já está vendo lá na frente você louvando. Jesus, ele já está vendo lá no futuro você louvando e correntes sendo quebradas. Então, se Jesus disse: você vai pregar, você vai louvar, você tem que se posicionar, você tem que fazer como Isaías, você tem que se prontificar e dizer: eis-me aqui para te servir, eis-me aqui. Eu não sei, eu não tenho estudo, eu não tenho diploma, eu não sou preparado, eu não sou capacitado, mas eu creio que o Senhor irá me capacitar, eu creio que o Senhor irá me habilitar. Então, eis-me aqui, Senhor, disponível, usa-me. Então, quando Jesus escolhe a pessoa para uma obra, quando Jesus escolhe uma pessoa, chama uma pessoa para a obra, para discípulo, e ele designa uma missão, é para você cumprir. Porque você não foi chamado só para ir para a igreja, sentar no banco, sentar na cadeira, assistir o culto e ir embora. Jesus quer muito mais de mim de você. Jesus quer obras. Jesus não nos chamou para ficar de braço cruzado. Jesus nos chamou para uma grande obra. Glória a Deus. Lá em Ezequiel 2:1 nós vemos que que Deus, ele fala com Ezequiel: filho do homem, fica de pé que eu vou falar contigo. Lá mesmo, no capítulo 2 mesmo, no versículo 8, ele já diz: Ezequiel, filho do homem, não seja como essa gente rebelde. Não seja como esse povo rebelde, Ezequiel. Verdade. Mas abre a boca e come o que eu vou te dar. Então, Deus estava dizendo a Ezequiel: não seja igual aos outros. Não vem para cá dizer que você não sabe. Não vem para cá dizer que você não pode. Não vem para cá dizer que você trabalha muito, que você não tem tempo, que você anda cansado, que você não tem tempo de estudar. Se eu disse que você vai fazer, você vai fazer. Se eu disse que você vai pregar, você vai pregar. Se eu disse que você vai louvar, você vai louvar. Mas sabe qual é o mal de muitos? É porque vem Jesus lava, Jesus transforma, Jesus purifica e Jesus diz, usa os profetas e diz: você é pregador, você é pregadora da minha palavra, você é levita da minha casa, você é evangelista. Mas sabe o que é que as pessoas fazem? Cruzam os braços e dizem: Jesus, eu vou esperar a sua promessa se cumprir. Mas não é dessa maneira. Se Jesus, ele falou que você vai fazer, é porque ele já está lhe vendo lá no futuro fazendo. Você não pode ver, eu não posso ver, mas Jesus vê além do que eu e você vemos. E quando Jesus diz que uma pessoa vai pregar, é porque ele já está vendo daqui a alguns anos a pessoa pregando a palavra. É porque ele está vendo daqui a alguns anos a pessoa louvando. É porque ele está vendo daqui a alguns anos a pessoa evangelizando e vidas sendo salvas e vidas sendo libertas. Então, se Jesus lhe designou para uma missão, você tem que servir, levantar e servir. Agora, o problema de muitos é que ouve a promessa e cruza os braços. Jesus não tem compromisso com quem é desocupado, com quem é descomprometido. Jesus só usa aquele que se dispõe, aquele que se prepara. Se Jesus disse: você vai ser pregador, pregadora da minha palavra, olha, se Deus já falou, então vou começar a me preparar. Ei, tira isso da sua cabeça, você não sabe nem falar direito. Você pega na língua, você gagueja, você não estudou, você não tem diploma nenhum, você não sabe nem falar o português direito. Jesus falou que eu vou pregar, então eu vou me preparar. Jesus falou que eu vou ser pregador, então eu vou começar a ler palavra, vou começar a comer palavra, vou começar a orar, vou começar a pedir entendimento, vou começar a pedir revelação, vou começar a me preparar. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Verdade. Vai acontecer. Então, quando Jesus escolhe a mim e a você, quando ele nos escolheu, ele não nos escolheu para ficar no banquinho. Ele não nos escolheu. Jesus foi quem mais serviu. Jesus foi quem mais serviu quando veio ao mundo. Ele sendo o próprio Deus, vindo em forma de homem, 100% homem aqui. Ele veio para servir. E por que eu e você queremos só ser servidos? E por que eu e você damos tanta desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Verdade. E por que eu e você nos preocupamos tanto com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai falar? Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer o que quiser.
O que você tem que fazer é o que Deus lhe chamou para fazer. Você tem que se levantar, se posicionar. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou para te servir e eu estou pronta para te servir. Me capacita, me prepara, porque eu vou te servir. Estou aqui, então usa-me, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, Jesus vai dizer as palavras do próprio Jesus. Os irmãos depois dão uma olhada e vê lá. Jesus vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Mas quando, muitas vezes, inclusive eu mesmo já entendi errado esse versículo. E esse versículo, quando Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é quem, ele não está falando aqui daquele que pôs a mão e saiu, e está lá fora, e desistiu. Não, Jesus está falando aqui daquele que pôs a mão no arado, está dentro da igreja, está com a mão no arado, mas está olhando para trás. Jesus já disse, vai fazer minha obra. Jesus já disse, vai pregar minha palavra. Jesus já disse, vai ser levita. Jesus já disse, vai evangelizar, vai ganhar vidas, vai fazer o que eu te mandei. E a pessoa está aqui com a mão no arado e está olhando o que deixou lá atrás. Está olhando os velhos costumes, está olhando as velhas práticas, não está se desprendendo do que está lá atrás. Então, este não é apto para o reino de Deus. Este não é apto para a salvação. Porque, para quem não sabe, o agricultor, quando ele está arando a terra, ele está ali, ele está concentrado no que ele está fazendo. Porque ele tem que revolver a terra todinha, preparar a terra para plantar. Então ele não se distrai com nada. Ele vai ali segurando o arado e ele vai fazendo o trabalho dele, focado no que ele está fazendo, para que venha dar tudo certo, para que venha ficar tudo certinho. Porque se ele estivesse ali segurando o arado e se distraindo, olhando para trás, olhando para os lados, ele ia sair da linha ali, ele ia entortar, a máquina ia para um lado, ia para o outro, não ia ficar nada certo. Então Jesus diz, isso foi conselho que Jesus deu para aqueles, conselho não, Jesus provando aqueles que queriam seguir ele. Então Jesus disse isso para aquelas pessoas. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é mais digno do reino dos céus. Então você não tem como estar dentro da igreja, você não tem como estar com a mão no arado, fazendo, Deus lhe chamou, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Deus disse, você vai pregar a minha palavra. Tal dia você prega. Aí a pessoa, ao invés de se concentrar na pregação, ela procurar estudar, procurar pedir a Deus uma direção, procurar ler a palavra, meditar na palavra, procurar se consagrar, não, ela está se distraindo com o celular, ela está se distraindo com Netflix, ela está se distraindo com jogo, ela está se distraindo com outras coisas, ela está se preocupando com o que está lá atrás e ela não está se preparando para aquilo que Deus chamou, para aquilo que Deus designou ela fazer. Se Deus disse você vai louvar, você vai ser levita da minha casa, ao invés dela focar no objetivo dela, que é louvar, pedir a Deus unção, pedir a Deus que prepare, pedir a Deus que direcione, ensaiar, se preparar, não, ela vai se distrair com outras coisas, ela vai se distrair com o mundo lá fora, ela vai se distrair com conversa, vai se distrair, visitar fulano, visitar ciclano, e não vai se preparar porque Deus mandou ela fazer, ele fazer. Então, não tem como você estar com a mão no arado e você estar se preocupando com outras coisas. Não tem como você estar com a mão no arado e você estar se distraindo com outras coisas. Quando Deus chama você para a obra, quando Deus chama a mim e a você para a obra dele, quando Deus nos dá um ministério, quando Deus nos chama para algo, é necessário focar naquilo que Deus quer de mim e de você. É necessário você ficar focado naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Não é tempo mais de se distrair, de se preocupar com outras coisas, mas de focar no seu objetivo, de focar naquilo que Deus lhe colocou na sua mão para você fazer, aquilo que Deus lhe confiou para você fazer. Aleluia! Então, nós vamos ver que Jesus, ele próprio carregava todas essas marcas. E é necessário que eu e você venhamos carregar as marcas de Cristo.
Que eu e você venhamos como Ele, fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Que eu e você venhamos entender que nós somos chamados para ser diferentes. Que nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Então, se você está em casa, aí alguém chega, a sua família, da sua família mesmo, dentro de casa mesmo, aí vai para a igreja hoje, porque todo dia igreja, todo dia culto, fica aí, bora assistir um pouquinho de TV, bora jogar um pouquinho, bora distrair, conversar um pouco. Eu fui chamado para ser diferente. Aleluia! Eu fui chamado para fazer a diferença. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então você tem que entender que você tem que ser diferente nesse mundo. Você tem que ser, você tem que carregar a diferença, carregar as marcas de Jesus. Amém? Amém. Eu peço aos irmãos para colocarem de pé. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!